Saldo você com a paz de Cristo, que é a mesma mente nas corações. Não sou hoje maternamente, amém? Bom, irmãos, eu tenho um sonho muito importante para contar para os irmãos. Mas antes disso, eu quero lembrar de um texto que a profetisa Ellen G. White nos deixou. Ela nos falou que Deus ama a sua igreja. E a sua igreja irá até o fim. Ou seja, a igreja de 27º dia parece estar prestes a cair, mas não cairá. Quando nós falamos aqui no canal Profecias Finais que Deus rejeitou a liderança adventista, nós não estamos falando que Deus rejeitou a igreja. De maneira nenhuma. Deus não rejeita o seu povo. Pelo contrário, quando ele rejeita uma liderança, ele chama uma nova liderança para continuar com a obra. E foi isso que aconteceu, como nós já falamos aqui no canal Profecias Finais, que Deus já escolheu uma nova liderança para que continue com a obra de Deus, como sempre aconteceu. A gente vê lá no caso de Saul e Davi, quando Deus rejeitou Saul, ele escolheu Davi. E para isso ele deu um sinal. Quando Davi matou Golias, foi um sinal que Deus tinha escolhido Davi. E Saul ficou logo sabendo. Da mesma forma, Deus ama a sua igreja e jamais ele rejeita o seu povo. O que ele fez foi rejeitar a liderança de 27º dia. E ele escolheu uma nova liderança, como já foi revelada através de sonho. E através dessa nova liderança, Deus cumprirá os seus propósitos. Irmãos, eu tenho um sonho para contar para vocês. Um sonho que me deixou muito pensativa. Eu sonhei que nós estávamos num ambiente que tinha muitas pessoas adventistas. Parecia assim um congresso, eu não sei onde era. E de repente uma pessoa me fala: olha, ele está chegando, é este aí. Então eu olho e entra um senhor de idade, mas um senhor com uma aparência muito abatida, estampa muito pobreza no seu rosto e também muito abatimento. Então esse senhor, ele se desloca até a frente da reunião e ele fala: olha, este casal tem algo muito precioso e eu preciso que este casal passe este algo para mim. Mas ele fala de uma maneira muito humilhante e com muita humildade. Então bate em mim um sentimento de compaixão e eu fico intimidada de rejeitar aquele pedido. Então nesse momento eu tiro das minhas mãos uma aliança. Essa aliança ela é toda de ouro e ela tem uma pedra de turquesa em cima dela. Mas antes que eu vou entregar essa aliança para ele, eu vou fazer um discurso. Então, quando eu me preparo para fazer esse discurso, para entregar a aliança para ele, meu esposo me toma pela mão e nós vamos fazer como se for uma encenação. Ou seja, assim como se for uma peça de teatro. Eu coloco a aliança no dedo do meu esposo e depois eu retiro e meu esposo coloca no meu dedo. E depois dessa encenação, nós vamos entregar a aliança para ele. Então, enquanto nós estamos fazendo essa encenação, eu olho para trás e eu vejo multidão de pessoas assistindo aquela cena. Ali nós somos as pessoas principais daquele local. Então, nesse momento, bate um orgulho muito forte no meu coração. E aquilo me entristece quando eu sinto que estou com orgulho no meu coração. Então eu exclamo: é por isso que ninguém sai da igreja. Então, neste momento, eu acordo. Irmãos, esse sonho foi muito marcante. E eu fiquei muito pensativa quando eu acordei. Meu Deus, o que é isso? O que representa eu entregar essa aliança para esse senhor de idade? Um senhor com uma aparência muito abatida, muito pobre. E ele pede com humilhação aquela aliança. E eu me sinto ali intimidada. Eu sinto grande compaixão daquele homem. Ali eu vou passar a minha aliança para ele. Enquanto eu estou fazendo aquele símbolo para passar a aliança para ele, ali eu olho, as pessoas estão tudo ali olhando
para aquela cena, e ali vem o orgulho sobre mim, e eu exclamo que é por esta razão que eles não saem da igreja. Então eu fiquei pensativa, e por muitas horas fiquei pensando neste sonho, né? E quando o meu esposo despertou, fui contar para ele, e nós compreendimos o que realmente significa. Para nós compreendermos melhor o significado deste sonho, vou juntar ele com o sonho que eu tive algum tempo atrás. Eu sonhei que eu via uma luz no céu, uma luz verde, cor metálica. E essa luz escrevia no céu, 2021. E logo abaixo escrevia outubro. Então, de repente, desce uma cortina do céu para a terra. Uma cortina que parece uma folha da revista Adventista. Então, tem várias palavras naquela cortina, mas eu só consigo ler uma frase: um hino se foi. Então, juntando este sonho com este outro que eu acabei de contar, eu compreendi o que vai acontecer. Nós estamos pregando aqui no canal Profecias Finais, apresentando o chamado de Deus. Porém, ninguém ainda deu crédito, porque nada aconteceu. Mas quando o poder de Deus se manifestar sobre nós, então tudo que nós pregamos vai ser comprovado. Então, nesse momento, vai bater um desespero na igreja adventista, assim como aconteceu com Saul. Os líderes adventistas vão perceber que foram rejeitados, assim como aconteceu com Saul. Quando Deus rejeitou Saul, Saul implorou para Samuel, para que Samuel subisse com ele ao monte para oferecer sacrifício a Deus, para ver se Deus aceitava ele novamente. Então eu compreendi que quando se cumprir as promessas de Deus em nossa vida, quando Deus manifestar o seu poder nesse ministério, então vai chegar o desespero para a igreja adventista. Esse senhor de idade que aparece no sonho, como uma aparência miserável, implorando por algo muito precioso que eu e meu esposo temos, essa pessoa é o presidente da igreja adventista. Eles vão ali tentar nos seduzir, se humilhar, querendo que nós façamos aliança com eles. Eles podem dizer que vão aceitar a mensagem de Deus. E quem sabe, se nós nos unirmos com ele, ele nos colocará em uma alta posição. Ele só não quer que a gente continue dizendo que eles foram rejeitados. Quem sabe eles vão dizer para que nós orem a Deus por eles, para que Deus possa revogar a sentença. E isso aí, irmãos, se nós cairmos nessa cilada, entregarmos a nossa aliança para ele, ou seja, a aliança representa o chamado de Deus. Então, se nós ficarmos com misericórdia deles e ali nos unirmos a ele, pensando que Deus vai aceitar, nós entrega a nossa aliança. E ali vem um orgulho sobre nós, ou seja, ele pode nos colocar numa elevada posição. E o que acontece é a apostasia. Vem orgulho sobre nós, o mesmo que está sobre eles, né? E aí é perdição eterna. Então eu cheguei a compreender isso através deste sonho. Que quando o poder de Deus se manifestar sobre nós, a liderança adventista vai reconhecer que eles foram rejeitados. E vai bater um horror sobre eles, um desespero, igual no caso de Saul. E eles vêm até nós, para que nós possa rogar por eles perante Deus, para que nós possa se unir com eles. Quem sabe assim Deus o aceita eles. Então, mas nós não devemos fazer isso, porque quando Deus rejeita uma liderança, é porque não tem mais jeito. Deus conhece o princípio até o fim. Deus sabe até onde a pessoa foi. Quando Deus rejeitou Saul, Saul implorou por perdão. E Deus não aceitou mais. E Samuel ficou triste. Samuel ficou com pena de Saul. Então Deus repreendeu Samuel. Samuel, por que tu faz isso? Visto que eu já rejeitei Saul, por que tu continuou com pena dele? Ou seja, não adiantava Deus perdoar Saul, que Saul não estava arrependido. Saul ia fazer pior do que antes. Então, irmãos, quando Deus rejeita uma liderança,
é porque Deus já sabe que eles não voltam mais atrás. Deus é misericordioso e bondoso. Se tivesse jeito para aquela liderança, Ele não rejeitaria. Então, os queridos irmãos, isso é que eu queria contar para vocês. Deus rejeitou a liderança adventista, mas Ele não rejeitou a sua igreja. Ele não rejeitou o seu povo. Ele vai cumprir com a sua promessa. Ele vai restaurar a igreja. Ele vai restaurar o seu povo. Ele vai restaurar a verdade. Então, que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, não só hoje, mas eternamente. Amém.